Mano, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui então a nossa correção da semana 2 do PET volume 2 de História. A semana 2 de vocês trouxe o tema aí, formas de contagem do tempo. E ela traz ainda alguns questionamentos importantes para nós que nós vamos ver aqui, O que é o tempo? Como sabemos quanto tempo se passou? Como o tempo é dividido? Por que existem essas divisões do tempo? Sempre contamos o tempo da mesma maneira? Traremos aqui algumas reflexões sobre essas perguntas. Eu vou lendo e vocês vão imaginando aí, Imagine se num dia todo o universo parasse, se nada estivesse em movimento. Nesse caso, haveria tempo? Percebemos o tempo a partir das mudanças das coisas, dos movimentos, dos sons e etc. É algo natural, mas para percebermos a mudança desse tempo, os seres humanos criaram formas de contá-lo e medi-lo. Uma das formas mais antigas de se contar o tempo é a ampulheta, que mostra, através da areia sendo passada por um orifício, o tempo que se passou. Podemos medir o tempo de outra forma, pelo movimento dos astros e das estrelas. Sabemos que estamos no meio do dia, quando o Sol está exatamente acima de nós, sem criar sombras. Você já experimentou isso, inclusive? Quando você estiver ao meio-dia ou no meio do dia, pare ali para ver se tem sombra sua para lá, para cá, para cá. Se não tiver sombra, você está exatamente no meio do dia. Quando ele está a leste, sabemos que está de manhã. Quando ele está a oeste, sabemos que está à tarde. Quando ele não está no céu, sabemos que é noite. O relógio de sol foi criado como forma de medir o tempo nos dias usando a sombra projetada. Eu vou colocar para vocês aí um exemplo de relógio do sol. Foram os povos da Mesopotâmia que dividiram o tempo em 12 horas e somente no século XIV que o relógio mecânico foi inventado e com a Revolução Industrial a preocupação com a exatidão do tempo aumentou, pois contavam-se as horas e os minutos para entrar e sair das fábricas. Para medir os meses, os anos, as décadas e os séculos, usamos os calendários. Aqui no Brasil, nós usamos aí o calendário gregoriano ou também calendário cristão, como pode ser chamado, tá? Que conta o quê? A partir do nascimento de Jesus Cristo. Mas existem vários outros calendários. O chinês, que tem o ano novo em fevereiro, e também o calendário judaico, que se inicia com a migração de Maomé para Medina. E existem também vários outros calendários do mundo, inclusive o maia, aí, por exemplo. Essas formas de contar o tempo é o tempo cronológico, mas para a história tem também o tempo histórico, que é medido pelas mudanças sociais, culturais e políticas. Eles não têm durações iguais e podem variar de acordo com contextos em que vivemos. Apesar das possibilidades de dividi-los de formas diferentes, utilizamos os marcos históricos da Europa para organizarmos os nossos tempos históricos. Veja aqui para vocês verem quais são os marcos. Aí nós temos então essa divisão de visão europeia. São marcos de coisas que aconteceram principalmente na Europa, tá? A divisão da pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, que é a época que nós vivemos hoje. Nós temos aqui outras coisas importantes para vocês lembrarem também. Os anos são agrupados de outras maneiras no calendário. Um agrupamento de 10 anos é chamado de uma década. Quando se agrupam 100 anos, chamam de século. Quando se agrupam 1000 anos, é chamado de milênio. Por padrão, utilizamos os algarismos romanos para representar os séculos. Os romanos usam letras no lugar de números e fazem combinação dessas letras para representar valores. Os números básicos são os que a gente mais usa, né? Aí tem até umas regrinhas aqui embaixo, para representar os outros números. Há uma combinação com algumas regras. Letra A. Não se repete a mesma letra 3 vezes seguidas. B. Quando o número maior vem antes, soma-se os valores. C. Quando o número maior vem depois, faz-se uma subtração. De maneira geral, podemos perceber que há diversas formas de contar o tempo e que elas podem variar de acordo com o local e os elementos culturais de cada povo. Aprendemos também que existem diferenças entre tempo cronológico e tempo histórico. Então, gente, o tempo cronológico é aquele medidinho ali, tempo a tempo no relógio, no calendário, as semanas, os dias, as horas. O tempo histórico são
fatos e acontecimentos que abrangem, assim, sem uma hora específica de ter começado ou terminado, mas geralmente tem uma data, mas que abrange um tempo maior, um período bem maior. Então vamos para as atividades. Com base no dia do seu nascimento, escreva as seguintes informações. Aí eu coloquei aqui como se eu tivesse nascido em 2012. Se eu tivesse nascido no ano de 2012, qual década eu teria nascido? Na segunda década do século 21. Qual século você nasceu? 21. Qual milênio você nasceu? Terceiro milênio depois de Cristo. Nós estamos vivendo no terceiro milênio. O primeiro milênio vai de 0 a 1000. Segundo milênio vai de 1000 a 2000. E o terceiro milênio de 2000 a 3000. Então, nós estamos vivendo o terceiro milênio. Quem dera nós completarmos pelo menos um século, que não completaremos. No máximo 7, 8 décadas. 2. Transforme os números em algarismo romanos. Aí tá aí. 2, 4, 6, tá tudo aí transformadinho para vocês. Não vou entrar em detalhes com algarismo romano agora. Mas se for preciso, se vocês precisarem, vocês digam aí nos comentários, né, me mandam mensagem no privado e tudo mais, que eu vou explicar melhor essa questão. 3. Além do relógio e do calendário, há outras formas de contar o tempo. Na região que você mora, cite 2 formas de contar o tempo. A gente conta o tempo aqui na minha região também pela posição do sol, né? Quando o sol está nascendo, o sol do meio-dia e o anoitecer. Nós contamos as fases da lua, principalmente lua cheia, minguante, entre outras, né? Pra gente estar sabendo a estação correta para estar plantando alguma coisa, para estar colhendo, cortando cabelo. Eu mesmo só corto meu cabelo na lua crescente. Temperaturas também, né? Quando tá muito frio, a gente sabe que tá chegando o inverno. Quando está muito quente, nós sabemos que é o verão, porque as temperaturas mais definidas no Brasil é inverno e verão. As demais é mais definidas mais aí pro norte. Da América do Norte, por exemplo, que tem as 4 estações bem definidas, né? O inverno com neve, outono com folha caindo, primavera florescendo e o verão muito quente. No Brasil, nós temos mesmo aí inverno e verão bem definidos. 4. Analise as frases abaixo e complete com a palavra correta. No Brasil, utilizamos o calendário gregoriano, que se baseia no nascimento de Jesus Cristo. B. Os muçulmanos utilizam calendário diferente, que é contado a partir da migração de Maomé para Medina. C. O século XX ficou marcado pelas 2 grandes guerras mundiais, né? Pelas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra. D. O dia é contado a partir do movimento do Sol, o astro mais importante da nossa galáxia. Na realidade, gente, nós sabemos que, para essa questão que está certinha, teria que estar assim: o dia é contado a partir do movimento de rotação da Terra em torno do Sol. Nós aqui, nós vemos o Sol andar, mas nós sabemos que é a Terra que gira. Tá brincando. Letra E. A Idade Moderna está entre a Idade Média e a Contemporânea. E letra F. O tempo cronológico é aquele medido no relógio. Já o tempo histórico se dá por mudanças políticas, sociais, culturais e econômicas. 5. Vamos lá para a nossa última questão, mas antes eu quero mostrar uma regrinha aqui para vocês. Nós temos aqui cálculo dos séculos, né? Temos 2 casos possíveis para vocês calcularem os séculos. O caso 1 é o seguinte: cálculo dos séculos para os anos que terminam em 00, elimina os 2 últimos zeros e o século será o algarismo romano correspondente ao número que sobrou. Exemplo: 500 a.C., elimina os 2 últimos zeros, sobra então o 5, então 500 está no século 5 a.C. Ano 1200, você vai eliminar os 2 zeros, o que sobra é o 12, então o século é o século 12 depois de Cristo, ok? Agora vamos aqui para o próximo. Próximo caso. Caso 2. Cálculo dos séculos para os anos que não terminam em 00. Eliminamos os 2 últimos números e o número que sobrou somamos com mais 1. O século será o algarismo romano correspondente ao resultado dessa soma. Exemplo:
Ano 735, a gente elimina o 35, sobra o 7, a gente vai pegar e somar com mais 1, então é igual a 8. E o ano 735, então, está no século 8 a.C. O ano 1009, nós vamos eliminar o 0 e o 9 aqui, ó, vai ficar 10. 10 mais 1, 11. Então, o ano 1009 está no século 11 depois de Cristo. Então, aqui eu coloquei para vocês o exemplo calculadinho, ó. Caso 1. 1500. Elimina os dois últimos zeros, que sobra é o 15. Sobrando o 15, o século é XV. Caso 2. 1998. A gente elimina o 98, sobra 19. 19 mais 1 é igual a 20. Então, o ano de 1998 pertence ao século 20, que é 2X. Ok? Então, vamos ali para a questão. Identifique qual século está cada um dos fatos históricos. Então, vamos lá. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em abril de 1500, século XV. B. Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua em julho de 1969, século XX. C. O reinado de Alexandre o Grande durou de 332 a 323 a.C. Qual século? 4. D. O primeiro automóvel foi criado na Alemanha em 1886. Qual século? 19. Usando essa técnicazinha aqui que eu mostrei para vocês para calcular os séculos, beleza? Então, nós chegamos ao fim aqui da nossa semana 2 e eu espero você na semana 3. Daqui a pouco, daqui a uns dias, estarei com o vídeo disponível para vocês. E esse aqui é o Frederico. Eu peguei ele porque ele estava ali brigando, mas o irmão dele, para me dar paz, para me terminar de gravar a aula. Mas como vocês podem ver, ele não dá paz mesmo. Ele estava brigando daqui do meu colo com o irmão dele lá no chão. É isso. Fiquem com Deus. Beijo no coração.